espalhadas por todo o Brasil. Deus abençoe todos os servos e servas que estão conosco aqui hoje. A paz de Cristo. Deus ilumine sua casa, os seus projetos. Deus abençoe você de uma forma poderosa e apoteótica. Deus ilumine todos os guerreiros e todas as guerreiras que estão comigo no canal do YouTube, que estão comigo na plataforma do TikTok. Nós vamos começar a orar e eu peço a você para compartilhar essa oração com pelo menos mais 2 pessoas, tá? Compartilha com pelo menos mais 2 pessoas. Você que está chegando agora, não deixa de curtir, não deixa de interagir. É importante demais que você faça isso para que outras pessoas sejam alcançadas, tá bom? Aproveita e já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloca o seu pedido de oração, porque eu entrei aqui para orar com vocês e eu tenho certeza que o seu tempo aqui não será vão. Tenho certeza que o Senhor está contemplando a sua fé e o que está sendo dito, o que está sendo pronunciado é para a honra e glória daquele que está lá em cima. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Deus forte, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é quem faz, o Senhor é quem tem as chaves, o Senhor é quem resolve as problemáticas que nós não conseguimos resolver. E nesse momento, Deus, eu coloco a nossa fé em evidência diante do Senhor, suplicando tua misericórdia, suplicando tua ajuda, suplicando o seu auxílio. Eu sei que no dia de hoje, muitas pessoas que estão aqui, Pai, elas talvez já tenham enfrentado um dia difícil, um dia de lutas, de barreiras, um dia de dificuldades. Talvez a humilhação tenha batido na porta desta mulher, desse homem. Talvez o engano, talvez o desânimo tenha sido cruel com esse homem ou com essa mulher que está me ouvindo agora. E nesse momento, meu Pai, eu coloco em evidência a minha fé. Eu coloco em evidência a minha fé no Senhor, pedindo ajuda do Senhor para essas vidas. A sua palavra diz que tudo que pedires crendo, em oração recebereis. E eu creio. Creio que essa oração que está sendo feita agora é uma oração que alcança o céu. Uma oração que atrai a sua atenção. Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua força, eu peço que nesse dia de hoje, aonde houver um homem e uma mulher que acredita nos mistérios do céu, que acredita, meu Pai, na sua poderosa palavra, eu oro pedindo restituição em todas as áreas. Restituição dos ânimos, saúde, restituição na área espiritual, porque na maioria das vezes a nossa fé está comprometidamente abalada. E eu peço que nesse dia de hoje, Deus, o Senhor fortaleça a fé, o Senhor renove os ânimos, o Senhor entregue para cada vida que está nesse momento recebendo aqui comigo em oração, aqueles e aquelas que ainda irão passar por aqui, que sejam tocadas do alto de sua cabeça ao plantar dos seus pés. Nesse dia de hoje, Senhor, eu consagro os nossos propósitos, os nossos caminhos, as nossas rendas, a nossa família. Peço ao Senhor sabedoria do alto para caminhar de cabeça erguida, para desviar das ciladas do maligno, para estar de pé, para lutar, mas lutar com a sua força, com as suas estratégias, não com as minhas.
Se eu lutar com as ferramentas que eu tenho, com certeza, Deus, eu não terei vitória. Mas se eu lutar com as ferramentas que o Senhor tem, com as ferramentas que só o Senhor pode dar a um ser humano, nós iremos longe, iremos adiante. E nesse dia de hoje, meu Pai, eu coloco as nossas preces em evidência e eu suplico que aonde estiver alguém que acredita na oração, eu suplico ao Senhor que essas vidas sejam tocadas, não pela palavra que está na minha boca, mas que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo que se manifesta através da oração, através da palavra. Pai, vem repreendendo o mal, o olhar de inveja, a malícia dos inimigos, as armadilhas preparadas em oculto, aquelas que nós nem sabemos pelas mãos de quem foi preparada. Eu apresento ao Senhor a nossa vida e eu peço, vem repreendendo todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você em concordância escreve amém. Escreve a palavra amém aqui agora nos comentários, tá? Só para entrar em concordância. Só para entrar em concordância. Obrigado, minha filha. Deus abençoe minha esposa, Thalita Maria. Sempre está conosco, nos ajudando. É a guerreira que Deus colocou do meu lado. Louvo a Deus pela vida de vocês também. Cada filho e cada filha. Deus abençoe cada pessoa que está dando testemunho aqui. Olha só. Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida aqui hoje. Quem recebe uma palavra profética hoje, escreve eu tomo posse. Só quem recebe. Só quem recebe, escreve eu tomo posse. Primeira Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Tá certo? Deus abençoe vocês grandiosamente. Deus abençoe. Curte bastante aí, gente. Coloca o dedinho no centro da tela para poder curtir e subir o tráfego. Quanto mais curtidas, mais entrega nós vamos ter. E mais vidas serão abençoadas, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Levante uma mão para o alto. Levante uma mão para o alto e repita comigo essas palavras. Levante uma mão para o alto e repita comigo assim: Os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, mas eu sei que Deus preparou algo maior e melhor para a minha vida. Fale mais uma vez. Os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, mas eu sei que Deus preparou algo maior e melhor para a minha vida. Olha bem aqui para mim. No dia que você desacreditar do que Deus lhe prometeu, no dia que você desacreditar das coisas que Deus te mostrou,
Se esse dia chegar, você está prestes, eu vou chamar de tropeçar em uma ruína que pode atrasar muito sua caminhada. Porque quando você começa a desacreditar do que Deus te falou, quando você começa a desacreditar do que Deus te mostrou, e você se deixa levar pelos ecos das vozes, Deus abençoe a todos que estão entrando agora aqui no canal. Eu entrei aqui de forma relâmpago, só para entregar essa mensagem. Se você desacreditar, a descrença é o alimento que o adversário vai usar para se alimentar e potencializar a ruína de alguém que caminha com fé em Deus. Você lembra de Pedro? Os discípulos estavam dentro do barco e de longe viram um homem vir sobre as águas e alguém grita, é um fantasma. Outro grita, não, é o mestre, é o Messias. Pedro olha e diz assim, se és tu o Messias, me manda ter contigo. E Jesus diz, vem Pedro, vem. Até então Pedro estava acreditando. Deus abençoe. Deus abençoe. 780 pessoas no TK, Deus abençoe. Deus abençoe quem está comigo no canal do YouTube. Vem Pedro, e Pedro foi. Só que o problema, eu costumo dizer isso para minha esposa, o problema não é chegar. Como assim, Roberto, chegar? Muita gente almeja uma casa própria, almeja um casamento blindado, almeja uma caminhada ministerial, almeja abrir o próprio negócio e não tem nada de errado nisso. Só que existe algo que está além do conquistar. Existe algo que está além do conquistar, que se chama permanecer. E depois que você conquista algo, manter aquilo requer manutenção, requer empenho, requer cuidado, requer minuciosos e delicados cuidados que algumas pessoas não conseguem. Por exemplo, eu vou dar aqui só o contexto para você entender. Quando Pedro começa a andar sobre as águas e ele sente o vento pela pressão e as águas que começaram a atingir o seu corpo pela pressão do vento, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a naufragar. Pedro conquistou o início, mas não conseguiu permanecer. Por quê? Porque quando você começa a duvidar da própria fé, os pés que lhe deram a direção para você iniciar serão os mesmos que começarão a atrofiar os seus passos. Dentro do contexto que eu acabei de ler para você, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, versículo 10, o próprio Paulo disse assim, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o buscam e o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí eu te faço uma pergunta aqui rápida. Será que vale a pena desacreditar? Será que vale a pena começar a colocar dúvida no que Deus disse para você que iria acontecer na sua vida? Olha, a diferença entre o propósito e o processo é porque muita gente quer o propósito, mas não quer viver o processo. Se Deus falou para você que existe algo grande para acontecer na sua vida, e eu vou falar isso aqui de forma clara, porque Deus fala com cada pessoa de um jeito diferente. Deus fala com pessoas em sonhos,
Deus fala através da linguagem profética. Deus fala através de pássaros que cantam nos ares. Deus fala através de sinais, de mensagens. Deus fala em vídeos proféticos. Deus fala na palavra. Deus fala de múltiplas formas. Só que eu e você temos que entender que a partir do momento que nós colocamos a dúvida, a partir do momento que nós colocamos, sabe, a descrença naquilo que ele nos falou, nós estamos reprovando o que ele revelou. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Vai acontecer na minha vida e na sua. Mas você precisa entender que Satanás também é especialista em tirar a sua fé e a sua expectativa. Levante a mão para o alto, por gentileza, se você puder. Quando você faz isso, você está entrando em concordância. Você está dando legalidade. Eu não estou falando isso aqui só por falar. Isso aqui é para edificar a sua fé e ficar como um marco, como um registro. Jesus disse que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Lógico que tem que ser coisas que ele aprove. Agora levante sua mão para o alto e diga assim: o que os meus olhos não viram. Fale: o que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram é o que Deus preparou para a minha vida. E eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Eu não vou entregar os pontos. Fale mais uma vez: os meus olhos não viram, mas eu creio. Os meus ouvidos não ouviram, mas eu tomo posse. Porque Deus preparou algo maior e algo melhor para a minha caminhada. Em concordância, escreve a palavra eu tomo posse aqui. Escreve. Escreve assim: eu tomo posse. Escreve eu tomo posse. Eu entrei aqui hoje só para profetizar na sua vida. O dia hoje está bem corrido, mas eu entrei aqui hoje para profetizar na sua vida. Para na sua vida. Que Deus abençoe as pessoas que estão abençoando, tá? Através dos presentes aqui no TikTok. Deus abençoe as 78 pessoas que estão no nosso canal do YouTube. Que Deus ilumine de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Você já parou para pensar? Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês já compartilhou um pensamento, um sonho, uma ideia com alguém que olhou para você e disse: será que vai dar certo? Quem já teve essa experiência? Eu já. Não existe coisa mais assombrosa de ouvir da boca de alguém que você compartilha algo que é pela fé, do que alguém não concordar com a sua visão. E eu estou falando com pessoas aqui que sabem que Deus tem um projeto lindo para executar através da sua vida. E você compactuou, você compartilhou com pessoas dentro da sua própria casa. E essas pessoas não acreditaram. Essas pessoas não levaram fé no que você disse. Agora deixa eu dizer algo aqui, olhando nos teus olhos. Toda pessoa que conta um sonho mirabolante, um sonho grandioso, um sonho, eu vou chamar de catastrófico, uma coisa, sabe, imensurável. E a pessoa que escuta você diz assim: não, isso aí não tem condição de dar conta, não tem condição de acontecer, ele não vai dar conta de finalizar isso. Quando você compartilha o sonho, como o José compartilhou, no início você é louco, mas você só é louco enquanto não dá certo. Porque a partir do momento que o seu sonho, que os seus projetos começam a ser executados, a loucura deixa de ser loucura e passa a ser genialidade. Aconteceu comigo e vai acontecer com você. Coloque a mão assim, ó.
aqui na sua mente, nessa parte lateral aqui, ó. Coloque a mão e repita comigo assim: eu não permito que ninguém diga o contrário do que Deus me disse. Isso é profundo. Fale: eu não permito que ninguém faça dos meus sonhos um circo. Fale com ousadia: eu não permito que ninguém coloque minha casa em uma condição que Deus falou que ela não estaria. Fale mais uma vez: eu não permito que Satanás diga que o meu filho terá um final diferente do que o Deus falou para minha história. Agora olha para mim aqui. Só quem acredita. Já escreve: eu tomo posse aqui. Porque o que eu estou pregando, eu estou profetizando para você. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E não adianta alguém tentar dizer o contrário. Deus abençoe quem está aqui pela primeira vez. Não adianta. Ah, Roberto, mas é porque quem falou é uma pessoa que tem comunhão com Deus, sabe? É uma pessoa de muita oração. Você conhece a história do profeta velho e do profeta novo? Se não conhece, eu recomendo você buscar essa história, porque vale muito a pena. Deus deu 3 conselhos para um profeta jovem que não entrasse na cidade, e Deus determinou o nome da cidade. Naquela cidade não bebesse nada e não comesse pão. No meio do caminho, um profeta mais velho encontrou com esse profeta jovem e disse: entra na cidade. E o profeta jovem disse: mas Deus falou que eu não deveria entrar. E o profeta velho disse: Deus falou comigo que está liberado, você pode entrar. Ele quebrou o primeiro protocolo que Deus disse para ele. Lá dentro da cidade, o profeta velho ofereceu pão. Ele disse: Deus disse que eu não comesse pão. O profeta velho disse: Deus falou que está liberado o pão. Ele comeu o pão, quebrou o segundo princípio. Mas na frente o profeta velho ofereceu uma bebida. Ele disse: Deus disse que eu não tomasse nada nessa cidade. O profeta velho disse: Deus disse que está liberado tomar alguma coisa aqui. Ele quebrou o terceiro princípio. E no final, Deus usou a boca do profeta velho para dizer: uma a uma das minhas palavras tu não cumprisse. Moral da história: não acredite naquilo que alguém esteja falando que é contrário ao que Deus lhe disse. Pode ser eu. Pode ser o homem de Deus que você confia e acredita. Pode ser a irmã de oração. Pode ser quem for. Se é contrário ao que Deus lhe disse, guarda isso aí. Agora deixa eu orar com você. Eu entrei para liberar a palavra e orar com você. E é isso que eu estou fazendo e vou continuar. Amém? Vamos orar. Oração. Clamar, buscar e pedir a Deus que Ele é o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Sem Ele, nada do que foi feito se poderia fazer. Pai, nós te glorificamos. Nós te exaltemos. Nós te bendizemos. Glorificamos mais uma vez e suplicamos a sua força, a sua graça. É na autoridade do teu nome que eu bendigo, exalto, enalteço e suplico que nesse dia de hoje, aonde houver alguém que está desacreditada ou desacreditado de tantas coisas que o Senhor já falou, eu peço renovo sobre esta vida. Eu peço ânimo para esta casa. Eu peço que o Senhor derrame um bálsamo, concebendo, meu Pai, entregando ânimo, refrigério na alma e clareza no entendimento. Eu não sei para quem eu estou entregando essas palavras, mas tu sabes. Que cada palavra que sair da minha boca seja como uma flecha atirada ao alvo correto.